Este é o Confissões do Reddit. O que fazer quando a noiva, após uma traição, trata o seu noivo como segunda opção? E qual foi o desfecho de um grande segredo a respeito de um relacionamento interracial casual sem nenhuma perspectiva de dar certo? Isso e muito mais hoje no nosso canal. Inscreva-se e deixe o seu like. Gostaria também de revelar a sua confissão para a gente? Envie-nos um e-mail com a sua confissão real que postaremos aqui no canal, ok? O e-mail está na descrição deste vídeo. Eis aqui as confissões eletrizantes que vocês estão esperando. Vamos lá! Confissão 1. Nunca poderei dizer a verdade sobre como realmente conheci minha esposa. Um segredo que ambos levaremos para o túmulo. Mas aqui vou compartilhar. Minha esposa e eu fizemos coisas das quais não nos orgulhamos e é por isso que nunca podemos contar a verdade a ninguém sobre como nos conhecemos e nos casamos. À medida que nossos meninos crescem, discutimos se algum dia contaríamos a eles. Ou deixar isso ser um segredo para sempre. Eu gostaria que ambos crescessem e se tornassem pessoas melhores, então não tenho certeza. Vim para os Estados Unidos com visto de estudante, mas nunca foi minha intenção estudar. Eu queria ficar. Matriculei-me em uma universidade e não compareci às aulas porque trabalhava ilegalmente fora do campus. Meu amigo, um advogado muito polêmico, me disse que se você quiser a cidadania, terá que fazer um casamento no papel com um cidadão americano por dinheiro. Procuramos para ver se alguém estaria disposto a entrar em tal acordo e então ele me ligou para encontrar alguém que encontrou. Ela era 8 anos mais velha que eu, divorciada e ganhava um salário mínimo. Ela tinha cabelos loiros curtos que não chegavam aos ombros. Havia uma tatuagem em seu braço. Disseram-me que isto não parecerá muito convincente para os funcionários da imigração, mas isto é tudo o que temos. Ele me disse que ela é branca e você é pardo, então não são da mesma cultura. Ela tem 32 anos e você 24, então há uma diferença de idade. Ela é divorciada e está financeiramente desesperada, então há muitos sinais de alerta. Mas no final ela precisa de dinheiro e você precisa de cidadania. Prosseguir com este casamento de papel significaria que teríamos de manter uma mentira consistente durante muitos anos. Precisaremos de uma cerimônia, pois só a documentação não basta. Pode ser uma festa de pizza, mas seremos solicitados a mostrar fotos do casamento, então devemos fazer uma festa. Em segundo lugar, temos de viver sob o mesmo teto durante os próximos anos, para mostrarmos que temos o mesmo endereço. Apenas receber contas em um só lugar não vai funcionar. Até os nossos vizinhos devem estar convencidos de que somos casados. Por último, os funcionários da imigração irão separar-nos e perguntar-nos sobre detalhes das nossas vidas para sabermos coisas que as pessoas casadas saberão. Eu tenho um apartamento de 2 quartos pelo qual estaria pagando. Isso tornou seu aluguel gratuito durante a vigência deste contrato. Depois também dei a ela seu subsídio mensal enquanto ela trabalhava. Ela era muito reservada, mas se você conseguir superar seu comportamento sensato, verá que ela não era uma pessoa má. Em segundo lugar, ela parecia ter uma boa formação. Não se tratava de alguém criada nas drogas e na pobreza, mas que estava passando por momentos difíceis devido ao divórcio repentino. Vivemos como estranhos nas primeiras semanas. Não perguntei nada a ela e ela não perguntou sobre minha vida. Com o passar do tempo, seu comportamento duro foi se desgastando e comecei a perceber que, por baixo de sua atitude dura, ela não era uma mulher feia. Ela parecia ser uma versão um pouco mais pesada de mãe de Stifler da torta americana, mas você tinha que passar por sua casca dura para ver a mãe para relacionamento casual. Tínhamos desenvolvido uma rotina de assistir TV juntos à noite. Num desses momentos, disse algo cujo contexto não me lembro. Eu disse a ela que no meu país todos os homens amam as mulheres brancas. Ela perguntou por que isso? Eu disse a ela que todos vocês são exóticos para nós de certa forma, então existe aquela química interracial. Em segundo lugar, crescemos assistindo a filmes de Hollywood, então sua celebridade provavelmente seria uma mulher branca, alguém como Jennifer Coolidge. Ela diz, quem é essa? A mãe do Stifler da torta americana. Eu disse, sim. Então, quando você vir um cara moreno da minha parte do mundo, saiba que ele secretamente te adora. Depois dessa conversa percebi que nos dias seguintes ela começou a fazer uma maquiagem bem leve. Suas roupas também ficaram um pouco reveladoras, mas de uma forma sutil. Ela começou a mostrar mais decote. Ela tinha a melhor prateleira e sabia como exibi-la. Ela me fez descobrir sua silhueta e ela também sabia que esse era o seu ponto forte. Ela sempre fazia isso de maneira sutil, como ela estava tão ocupada que não prestava atenção em sua aparência, etc. Se era para chamar minha atenção, então chamou. Pensei que fosse morrer. Quando chegava a noite, assistíamos TV e conversávamos sobre isso e aquilo e então a conversa ia para outro lugar.
Eu disse a ela que no meu país os homens adorariam você secretamente. É uma cultura respeitosa, então ninguém vai te dizer isso na sua cara, mas no fundo eles vão. Infelizmente, a política racial do nosso mundo confuso é tal que um homem branco pode dizer eu amo as mulheres negras ou eu amo as mulheres chinesas e o mundo não tem problemas com isso. Mas no momento em que você diz eu amo as mulheres brancas, isso é tirado do contexto e o politicamente correto salta pela sua garganta. Meu foco gradualmente mudou de elogiar a beleza das mulheres brancas, em um sentido muito geral, para ela especificamente. Ela sentava lá e me permitia conversar. Ela nunca falava muito, mas me permitia falar. Então um dia ela me parou. Ela disse, sou uma mulher divorciada que foi traída. Toda essa conversa faz bem a uma garota, especialmente se ela foi substituída por outra, mas não quero levar você a nada para minha própria cura. Eu acho que você é um homem incrível e que há uma mulher lá fora para você. Parei de elogiá-la depois disso, mas havia respeito mútuo. Comecei a sair com outra garota, Lesa, que estava interessada em mim. Eu disse a ela que estava morando com uma companheira de casa e não havia mentira nisso. Isso é o que éramos na realidade. Mas um dia ela veio me buscar na minha casa e quando as duas mulheres ficaram cara a cara, elas estavam se avaliando. Senti que as duas tiveram uma atitude uma em relação à outra, mas permaneceram formalmente educadas. Naquela noite, Lesa me deu uma atitude. No final, perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela disse aquela mulher não é sua colega de quarto. Vocês estão ficando. Eu disse a ela que não estamos entre aspas ficando. Ela disse, aquela feiosa de 32 anos quer você e se você quiser ficar comigo, você precisa se mudar. Quando ela disse velha bruxa, não me agradou e a forma como exigir respeito convenceu-a ainda mais de que estávamos ficando. Nos dias seguintes, ela fez algumas pesquisas e percebeu que estávamos listados como marido e mulher. Então, na mente dela, agora estamos definitivamente entre aspas ficando, e eu não sairia por aí convencendo o mundo de que não estou ficando com ela, porque isso prejudicaria meu caso. Foi uma má jogada. Eu terminei com Lesa. Quando ela descobriu que tínhamos terminado e por que motivo, ela revirou os olhos e disse, tanto faz. Você pode fazer melhor. Eu senti ciúme. Quando Lesa entrou, ela era do tipo mais jovem e glamourosa. Do tipo que você notaria na primeira vez que andasse em um lugar. Ela, por outro lado, era mãe para relacionamento casual. Foi uma colisão de dois gêneros diferentes de beleza feminina. A mãe para relacionamento casual contra a garota glam. Enquanto a glam girl sempre ganha à primeira vista, a mãe sempre destrói a glam girl no longo prazo. Quando um homem está em contato com suas fantasias sexuais profundamente enraizadas, ele anseia por uma mãe para relacionamento casual. As mulheres do mundo real sempre vencem as Barbies de plástico e todas as Barbies de plástico por aí estão subindo na escala de idade para se tornarem uma versão evoluída de seu antigo eu. Regras a mães para relacionamento casual. Mas Lesa desencadeou algo. Esta era uma mulher que foi rejeitada pelo marido e ele a traiu com uma Barbie de plástico. Ver outra Barbie de plástico entrar em sua vida foi doloroso e ela foi até a cozinha para evitar que eu visse ciúme, triunfo ou qualquer expressão que ela estivesse tentando esconder. Fiquei sentado olhando para ela por trás enquanto ela trabalhava na cozinha. Eu senti que ela tinha sentimentos por mim e ela estava com vergonha de eu poder ver isso. Fui até ela e fiquei atrás dela enquanto ela cortava vegetais para sua salada. Então beijei sua nuca. Não correu bem. Ela se virou violentamente e gritou, nunca se atreva a me tocar assim. Você não tem meu consentimento para me tocar. Você entende? Ela estava com a faca na mão e eu senti que ela poderia me esfaquear. Eu apenas recuei e ela entrou furiosamente em seu quarto e bateu à porta. Fui para a cama extremamente abalado, envergonhado e confuso. Em minha mente, tentei comunicar um sentimento mais profundo, mas ela não me deu consentimento e agora me sentia um canalha. Eu me senti tão sujo que acho que nunca ninguém me fez sentir tão mal por mim. No meio da noite, percebi que ela estava chorando no quarto. Achei que não estava me envolvendo nisso, mas ela continuou de mau humor. Bati na porta dela e perguntei se ela estava bem. Ela ficou em silêncio. Então eu digo, você pode entrar. Quero me desculpar. Entrei e a encontrei na cama em posição fetal. Ela se sentou e disse, há alguns dias foi meu aniversário de casamento. Ele sempre voltava para casa com flores e eu me sentia muito segura. Ele se aproximava de mim da mesma maneira que você e beijava minha nuca. Eu sentia falta de ser surpreendida com um beijo como aquele. Quando você fez isso, foi tão bom. Tudo o que eu disse foi para meu ex e não para você. Então ela chorou e eu a segurei com força contra mim. Lembre-se de que entrei no quarto dela sem camisa devido à urgência.
Agora ela estava chorando contra mim e suas lágrimas escorriam pelo meu peito. Eu estava pensando que não queria ter uma ereção porque, do jeito que a seguro, a cabeça dela está apoiada na parte inferior do meu peito. Está a apenas alguns centímetros da minha virilha. Vai ficar bem na cara dela. Espero que não. Espero que não. Não, não, não. Certas coisas em seu corpo têm vontade própria. Se você está segurando uma mulher por quem você se sente atraído contra seu corpo sem roupa, e as lágrimas dela estão rolando pelo seu peito, então é uma sensação de gotejamento que percorre todo o seu Ain. Minha ereção começou a ganhar vida e estou pensando se deveria simplesmente me afastar e ir embora. Seria tão embaraçoso. Ou eu poderia segurá-la contra mim e fingir que estou no controle de nós dois. Primeiro eu não tinha certeza se ela percebeu, mas depois de algum tempo ela parou de chorar. Sua mão desceu e ela estava sentindo minha protuberância. Então, enquanto sentia minha ereção, ela olhou para cima e disse, "Você não tem ideia de como estou molhar." Agarrei seu pulso e disse gentilmente, "Não se atreva a me tocar assim. Você não tem meu consentimento, entendeu?" Ela disse, "Cale a boca. Farei o que quiser." Então ela puxou minha boxer e é assim que vou conseguir seu consentimento. Então ela me deu o boque mais sujo que uma mulher poderia me dar, cara. Eu estava uma bagunça e ela levou apenas alguns minutos para obter meu consentimento. Então ela diz, "Ainda tenho minhas inseguranças." Eu disse a ela para calar a boca. Farei o que me apetecer. Ela estava dormindo com uma camiseta super longa que eu rasguei para deixá-la sem roupa. Enquanto ela segurava os restos daquela camisa contra o corpo e ria, nunca esquecerei como ela estava linda. Eles eram muito maiores do que eu pensava. Quem quer uma Barbie de plástico? Eu tinha uma mulher de verdade na cama com toda a sua beleza despida. Eu poderia namorar aquele corpo dessa mãe para relacionamento casual até de manhã e ainda não ter o suficiente. Eu estava mordiscando e beijando cada centímetro de suas curvas e então a amei repetidamente naquela cama IKEA. Já fiz Sechu antes e entre aspas, fiquei com mulheres antes, mas pela primeira vez na vida fiz amor. É muito diferente quando você faz amor porque no fundo Sechu se torna uma troca de emoções. Todo o resto é mastígo com corpo humano. O Sechu naquela noite foi mais do que apenas Sechu no sentido biológico, mas uma conversa profundamente emocional, sem palavras. Todo o ceticismo e dúvidas foram eliminados dela naquela noite. Contei 17 marcas de mordidas por todo o corpo quando tudo acabou. Deles. Ela era uma mulher diferente no dia seguinte. Tão confiante em si mesma e tão despreocupada com seu passado. Havia uma expressão de felicidade como se ela tivesse se perdido em algum lugar e agora o encontrasse de volta. Começamos a dormir juntos a partir daquele dia. Então, um mês depois, algo aconteceu que me fez pensar. Ela vestiu uma linda lingerie rosa claro e me convidou para dormir. Quando me juntei a ela, ela se mostrou e disse, "Então, como é isso para sua fantasia de mulher branca?" Minha fantasia de mulher branca? Essa palavra não me caiu bem naquela noite. Fiquei acordado a noite toda pensando nisso. Minha fantasia de mulher branca. É isso que é? Uma fantasia que ambos representaremos até que eu obtenha minha cidadania e então volte à realidade? Qual é a minha realidade? Depois que ela usou essa palavra, eu não queria que ela fosse minha fantasia, mas minha realidade. Em 15 de outubro de 2013, tornei-me o único homem na história que pediu em casamento uma mulher com quem era legalmente casado. Não foi nenhuma surpresa para ela. Ela sabia que era minha proprietária. Alguns meses depois, meu amigo advogado entrou em contato e informou que a data da entrevista estava se aproximando, então faremos o nosso melhor. Eu perguntei a ele o que isso significa. Ele disse que, como me explicou da primeira vez, há sinais de alerta. Ela é 8 anos mais velha, tem antecedentes culturais diferentes, etc. Então pode não dar certo e eu terei que ir embora. Ele disse que fizemos tudo o que podíamos. Então estou pensando, agora que estamos realmente casados, é possível que ela não seja minha esposa de verdade? Sentei-me com ela e expressei meus medos. Ela disse que isso nunca vai acontecer. Ela não permitirá que eu seja deportado. Ela disse que eu deveria apenas confiar nela. Ela parou de usar anticoncepcional e quando chegou a data da entrevista fomos lá quando ela estava com 8 meses. Ela estava grávida de nossos gêmeos naquela época e quando os funcionários da imigração olharam para aquela enorme barriga de grávida, não nos fizeram nenhuma pergunta. Eles carimbaram minha cidadania. Hoje temos 2 meninos maravilhosos. Ambos têm autismo, que melhora à medida que crescem. O ex-marido dela é um homem bastante abastado e eu tentei chegar lá. Inconscientemente, tentei combiná-lo, mas agora não preciso.
Ela é a mãe de relacionamento casual que eu amo e a mãe dos meus filhos. Nós dois temos empregos melhores e também dirigimos Uber para sobreviver. As pessoas olham como e me perguntam de onde eu sou? Eu respondo isso honestamente. Então eles perguntam onde vocês dois se conheceram? Temos outra história tosca que contamos. Não tenho certeza se algum dia contarei aos meus filhos como encontrei a mãe deles. Confissão 2. Meu noivo quer terminar nosso relacionamento porque não o escolhi primeiro. Sinto muito se tudo isso parece um pouco apressado, mas meu noivo, Ryan, com quem estou há 7 anos, me disse hoje que não tem certeza se quer mais ficar comigo e percebo que pode parecer estúpido, mas eu amo tanto que parece que meu mundo está desmoronando ao meu redor e não sei o que posso fazer. Tudo isso começou há alguns dias quando estávamos comemorando nosso aniversário. Convidamos um monte de gente, incluindo uma das minhas amigas mais próximas, Eli. Ela percebeu que meu noivo era carinhoso comigo e fez algum comentário estúpido sobre como ela me disse que Ryan seria melhor para mim do que meu ex, Andy. Meu noivo ficou um pouco confuso e perguntou a Eli o que ela queria dizer. Quando eu estava na faculdade, Andy e Ryan me convidaram para o mesmo evento. Eu conhecia Ryan desde o colégio e sempre tivemos uma coisa, mas não éramos um casal. Além disso, ele foi para outra faculdade que ficava a meia hora de carro de mim. Andy foi para minha faculdade, o dormitório dele ficava a 5 minutos a pé e ele era alguém completamente novo. Comecei a sentir que meu relacionamento com Ryan não seria emocionante o suficiente porque já sabíamos quase tudo um sobre o outro. Com a dor de cabeça adicional de estarem a meia hora de distância um do outro, apesar dos protestos de Eli, decidi ir com Andy. Sei que meu raciocínio é mais que estúpido, mas nunca pensei que essa decisão tivesse o potencial de explodir meu futuro. Ryan já estava magoado por eu ter recusado seu pedido para sair. Eu não queria que ele se sentisse pior dizendo que eu estava saindo com outra pessoa. Não que isso importasse porque ele parou de falar comigo por cerca de 6 meses. Durante esse tempo ficou óbvio que eu e Andy não éramos adequados um para o outro, então terminamos. Quando eu e Ryan começamos a conversar novamente, percebi o quanto sentia falta dele e que ele era perfeito para mim, então o convidei para sair. Ele ficou muito feliz e foi assim que chegamos a este ponto. Durante o resto da festa, percebi que o humor dele estava ruim. Ele continuou se afastando dos meus beijos, toques e me respondeu com respostas curtas de uma frase. Depois da festa, quando perguntei o que havia de errado, ele apenas disse que se sentia mal. Nos 2 dias seguintes, ele continuou frio e distante. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, então esperei pacientemente que ele se sentisse confortável o suficiente para me contar. Hoje ele me contou o motivo pelo qual estava agindo mal. Pela história, parecia que eu o tinha mantido como meu backup, ou plano B, caso meu relacionamento com Andy fracassasse e que estivesse especialmente confuso, já que obviamente tínhamos sentimentos um pelo outro muito antes disso. Ele também disse que merecia ser a primeira escolha de alguém. Eu pensei que isso era apenas uma insegurança que poderíamos superar, mas então ele disse que não tem mais certeza se consegue mais ver nosso relacionamento da mesma maneira, então seria melhor se nos separássemos. Implorei a ele que não precisávamos ir tão longe e que deveríamos procurar aconselhamento ou até mesmo viver separados por alguns dias enquanto ele pensava se era isso que ele realmente queria. Até agora ele não disse nada, exceto que se recusa terminantemente a fazer terapia. Posso dizer que isso está pesando muito sobre ele porque ele tem bebido mais do que o normal, mas não sei o que dizer para fazê-lo se sentir melhor. Tivemos um lindo relacionamento. Ele nunca foi excessivamente ciumento ou possessivo e embora nenhum de nós seja perfeito, eu não poderia pedir um futuro marido mais amoroso, respeitoso, inteligente e charmoso. Não entendo como tudo isso pode acabar por causa de um erro tolo que cometi há 7 anos. Não sei exatamente o que estou procurando postando aqui, mas se alguém tiver algum conselho, por favor, me avise. Resumo: meu noivo descobriu que escolhi namorar outra pessoa na faculdade antes dele, diz que não quer ser meu relacionamento de reserva, e que seria melhor seguirmos caminhos separados. Editar: acho que posso ter errado na minha redação. Ele não se importa que eu namorei outra pessoa antes dele. Incomoda o que eu tenha escolhido entre ele ou Andy e escolhi Andy. Atualizar: então, algumas pessoas pediram uma atualização. Já se passaram um pouco mais de 2 semanas, então não tenho certeza se alguém ainda está interessado. Acho que por enquanto estou confusa sobre o que está acontecendo. Se alguém tiver algum conselho, ou tiver alguma ideia do que está pensando, por favor me diga. Depois do que aconteceu no último post, ele disse que deveríamos adiar o casamento enquanto decidimos como proceder. Isso significa algo certo? Ele usou as palavras exatas adiar em vez de cancelar, e enquanto decidimos como proceder. Acho que isso significa que ele ainda não decidiu que deveríamos terminar.
Talvez ele simplesmente decida não se casar, mas continuar nosso relacionamento. Não acho que ele esteja pronto para desistir do nosso relacionamento ainda, mas mudou-se para um hotel. Sei que algumas pessoas me disseram para dar espaço a ele, mas decidi que mesmo que uma parte dele esteja disposta a ficar comigo, farei tudo o que puder para me dar outra chance. Tenho deixado comida, deixado bilhetes debaixo da porta dele e ligamos todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Neste momento estamos ambos presos no limbo. Na maioria das vezes conversamos sobre o quanto sentimos falta um do outro, os planos que tínhamos e eu o convencendo de que ele é minha alma gêmea e que, independentemente do que aconteceu com Andy, eu sei que teríamos acabado juntos. Depois, há outros momentos em que ele liga no meio da noite, obviamente chorando e fazendo perguntas como: o que ele tinha que eu não tinha? Você o amava? Ele estava melhor na cama? Ele era mais bonito do que eu? Você ainda acha que ele é mais bonito do que eu? O que significa mais emocionante? Você gostaria que ele lhe desse outra chance? Ele diz que quer desesperadamente ficar comigo, mas quando pensa em mim, fica gravado em sua mente que eu sempre fui sua primeira escolha, mas ele sempre terá sido minha segunda. Dói-lhe saber que tivemos sentimentos um pelo outro durante todo o ensino médio, mas no momento em que conheci Andy, nada disso significou mais nada, o que deve ter significado que pensei que Andy valia meu tempo e ele não. Parte meu coração ouvi-lo contendo as lágrimas e tentando chorar silenciosamente, mas juro que farei qualquer coisa para salvar nosso relacionamento e parte disso significa não esconder nada dele. Implorei-lhe que reconsiderasse a terapia, mas ele absolutamente não cedeu. Alguns de nossos amigos em comum estão dizendo que não têm certeza se ele vai se recuperar disso, mas eu não me importo. Ele não me disse para parar de tentar, então não vou. Desejo a Deus poder voltar e mudar o passado porque eu amo mais do que tudo, inclusive a mim mesma. Parece que estou em algum tipo de pesadelo surreal. Há menos de um mês, estávamos deitados na cama brigando para saber qual de nós daria o nome de nossos filhos e agora um erro aparentemente insignificante que cometi há 7 anos pode acabar com o lindo futuro que desejo com Ryan. Tudo o que posso fazer agora é estar lá e torcer para que ele possa me dar outra chance, mas não sei o que ele está pensando. Eu sei que este não é um problema de relacionamento comum, mas se alguém tiver alguma coisa que possa me dar, seja um conselho ou até mesmo uma garantia de que as coisas vão dar certo, por favor, me diga. Resumindo, nosso casamento está adiado por enquanto, ele se mudou para um hotel e conversamos todos os dias, mas ele ainda não decidiu se ainda quer ficar comigo. Editar 2. Ele ligou há 1 hora. Alguns de seus amigos encontraram esta postagem no Reddit e mostraram a ele. Então ele ligou irritado perguntando por que eu contaria a estranhos sobre nossos problemas pessoais e como ele deveria enfrentar seus amigos e familiares agora. Depois que todos sabem que a única razão pela qual estou com ele é porque Andy terminou comigo. Depois de ler os comentários ele percebeu que não era certo ele me manter no escuro por tanto tempo sem tomar uma decisão. Ele decidiu que deveríamos seguir caminhos separados para que eu possa decidir se é realmente com ele que quero estar e se ele não foi apenas a escolha conveniente. Por enquanto não consigo descrever como estou me sentindo. É como se eu estivesse tão cansada que só queria dormir para sempre. Eu sei que alguns de vocês têm a impressão de que ele é um homem horrível, mas isso foi apenas um pequeno fragmento do nosso relacionamento e não reflete nem um pouco quem ele é como indivíduo. Ele é o cara que passou dias aprendendo sobre minha especialização além de seus próprios estudos, para que pudesse me ajudar a estudar para os exames e revisar meu curso. Ele gastou milhares de seu dinheiro suado para dar aos meus pais as férias dos sonhos na Austrália e insistiu que eu dissesse que paguei por isso porque eles se sentiriam mal em receber dinheiro dele. Quando meu ex ameaçou vazar fotos minhas que eu havia enviado para ele quando estávamos juntos, fiquei com medo de que ele fosse embora. Ele me levou ao meu restaurante favorito e disse que não havia nada que alguém pudesse fazer ou dizer que pudesse afetar o quanto ele me ama e então ele me pediu em casamento, para que eu nunca mais tivesse que me preocupar com ele indo embora novamente. Meu noivo é o padrinho que eu nunca conheci e as suposições que todos aqui fizeram ao ouvir sobre uma parte tão pequena de nossas vidas são nojentas e eu não vim aqui para que as pessoas me convençam de que ele é imaturo, inseguro ou nada disso. Eu deveria ter pensado melhor antes de postar aqui, mas tudo o que posso esperar agora é que ele veja isso. Para meu noivo. Não sei o que posso dizer para melhorar isso e não sei se você conseguirá se curar disso. O que posso dizer é que você se engana ao pensar que eu te escolhi por conveniência. Escolhi você porque você é o homem mais atencioso, bonito, inteligente e charmoso que já conheci. Cada momento que passamos juntos nos últimos 7 anos, cada beijo que compartilhamos, cada coisa que dividimos e cada eu te amo, que eu disse foi feito para você e foi uma afirmação que você é e sempre será minha primeira escolha.
Não acredito que você queira encurtar nossas vidas juntos. Acho que você estava tentando se curar das consequências de um erro que cometi e então, inadvertidamente, atei fogo em você, forçando-o a tomar uma decisão ao fazer esta postagem. Leve o tempo que for necessário para fazer o que for necessário para se curar disso e estarei aqui esperando quando você estiver pronto para conversar. Se você decidir que isso é algo que não podemos superar, eu aceitaria sua decisão, mas sei que somos mais fortes do que isso. Eu te amo tanto. Editar 3. Eu sei que isso está começando a ficar muito longo, mas ele leu minha carta aberta e entrou em contato comigo para dizer que não está prometendo nada, exceto que vai ouvir. Ele ainda se recusa a consultar um terapeuta porque não vê nosso relacionamento como forte o suficiente para que haja algo para salvar agora. No entanto, algumas pessoas aqui expressaram que gostariam de poder aconselhá-lo diretamente e eu o convenci a conversar com outras pessoas que passaram por isso e se curaram. Se você passou por algo semelhante, peça o descarte dele em sua resposta a esta postagem ou enviando-me uma mensagem privada. Obrigada. Atualização final. Antes de entrar na atualização, quero dizer que perguntei ao meu ex-noivo antes de postar isso e ele disse que está tudo bem, desde que eu não revele nenhum detalhe que possa nos revelar a mais amigos e familiares. Sempre fui o tipo de pessoa que valoriza a opinião dos outros quando se trata de tomar grandes decisões e ele sabe disso. Muita coisa aconteceu desde a última atualização. Depois que conversamos, ele ficou completamente quieto por cerca de 2 semanas para ter tempo de pensar. A espera foi quase insuportável, mas ele prometeu que assim que tivesse uma resposta para mim, entraria em contato comigo. Eu não tinha permissão para ir ao hotel dele para deixar comida, tentar vê-lo ou qualquer tipo de contato. Quando ele finalmente ligou, a primeira coisa que constatou foi que nosso relacionamento havia acabado. No entanto, apesar do nosso relacionamento terminar, ele ainda quer ficar comigo. Se eu ainda quiser ficar com ele, podemos reiniciar nosso relacionamento completamente desde o início, com o quadro limpo. Em suas próprias palavras, enquanto você olha para o nosso relacionamento e vê algo maravilhoso, eu olho para trás com nojo porque você mentiu por omissão todos os dias. Inicialmente eu estava pronto para concordar na hora, mas ele insistiu que eu levasse uma semana para decidir se realmente queria isso. A lógica dele é que se eu decidir reiniciar nosso relacionamento desde o início agora, ele será minha primeira escolha. Mais tarde naquela semana começou a decidir o que isso significaria. Eu passaria de noiva a namorada. Não sei quando ele vai propor de novo. Não quero filhos até nos casarmos, então não sei quanto tempo vai demorar. Em suma, isso prejudicaria completamente os planos de vida que tínhamos. Pedi um pouco mais de tempo e ele não quer que eu fique ressentida com ele no futuro, então concordou em me dar o tempo que eu precisasse para tomar uma decisão. Este é um resultado melhor do que eu esperava e talvez melhor do que mereço, mas estaria mentindo se dissesse que não desejo que as coisas voltem ao normal. Decidi que vou concordar em começar de novo. Dói muito que os últimos 7 anos não signifiquem mais nada. Há pouco tempo celebraríamos o nosso 7º aniversário, mas desta vez no próximo ano celebraremos novamente o nosso 1º aniversário. Resumo, ele terminou comigo, mas me deu a opção de recomeçar com um novo relacionamento como namorado e namorada. Isso corrigiria meu erro e faria dele minha primeira escolha. Tive algum tempo para pensar e decidi que vou concordar. Editar 4. Ele leu a postagem e quis abordar alguns dos comentários. Se reiniciarmos nosso relacionamento, ele não vai colocar nada na minha cabeça. Será exatamente como ele disse e nosso relacionamento recomeçaria completamente. Ele está tão confiante nisso que insiste que eu o deixe se ele cometer um deslize e menciona o assunto quando discutimos. Algumas pessoas disseram que ser o primeiro é apenas uma construção arbitrária, mas isso não significa nada. O casamento é uma construção, a monogamia é uma construção, etc. Algo sendo uma construção não o torna menos real ou capaz de infligir dor. Um lembrete de que não se trata de eu namorar pessoas antes dele. Ele não se importa com isso. Ele se importa porque eu o conheci há anos, que tínhamos um vínculo no ensino médio e que ele esperou até estarmos na faculdade para que pudéssemos ser oficialmente um casal, mas escolhi outra pessoa que mal conhecia. Muitas vezes surge que a duração do nosso relacionamento deveria ter alguma influência sobre as decisões dele. Ele diz que sim porque torna tudo ainda pior. Nunca contei a ele o que aconteceu durante aqueles 6 meses em que estivemos juntos. Além disso, não fui eu quem contou a ele no final. Nós sabemos tudo um sobre o outro, então ele só pode presumir que eu escondi isso dele conscientemente. Não sou inseguro, frágil ou irracional. O fato é que nosso antigo relacionamento agora está arruinado aos meus olhos. Está arruinado porque ela tirou minha capacidade de tomar uma decisão informada há 7 anos. Se eu soubesse das circunstâncias dela voltar, não tenho medo de dizer que teria dito a ela para ir se danar. Agora estou dando a ela a opção de reiniciar nosso relacionamento comigo sabendo de todos os fatos. E aí, gostaram das confissões do Reddit de hoje? Diga o que você achou nos comentários. E se você quiser assistir mais confissões como essa, clique em um dos cards mostrados na tela a seguir. Vamos lá?